Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e eu estarei falando sobre os 12 gritos de Bartimeu. Exatamente, no livro de Lucas, diz que Jesus estava passando em Jericó e Bartimeu começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E segundo a história, Bartimeu tinha um irmão. Bartimeu tinha um irmão que também era cego. Porque lá no livro de Mateus, fala que eram dois cegos. Bartimeu e o irmão de Bartimeu. E ali em Jericó, tinha as muralhas antigas, que Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. E os muros da cidade de Jericó caíram por terra. Mas a casa de Raabe ficou intacta. E esse Bartimeu estava morando na casa de Raabe. E a pergunta é a seguinte: por que Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi? Você sabe? E se você quer aprender todos os detalhes sobre os gritos de Bartimeu, assista esse vídeo até o final. Mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. A Bíblia diz em Lucas 18 que Jesus estava passando em Jericó. E em Jericó tinha um homem que, segundo a história, tinha 30 anos de idade, Bartimeu. E o nome Bartimeu significa aquele que é filho da maldição. E segundo a história, Bartimeu tinha um irmão. Bartimeu tinha um irmão que também era cego. Porque lá no livro de Mateus, fala que eram dois cegos, Bartimeu e o irmão de Bartimeu. É claro que você vai perguntar: pastor Matusalém, qual era o nome do irmão de Bartimeu? Meu amigo, essas pérolas eu vou deixar em meus livros, tá bom? O nome do irmão de Bartimeu. Mas vamos falar agora sobre Bartimeu, porque a Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho. E segundo a história, ele morava naquela casa de Raabe. Então ele estava em Jericó, e ali em Jericó tinha as muralhas antigas, que Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. E os muros da cidade de Jericó caíram por terra. Mas a casa de Raabe ficou intacta. Entendeu? A casa de Raabe não caiu. Não caiu. Leia a história em Josué capítulo 6, capítulo 7, que vai contar toda essa história da cidade de Jericó. Que Josué amaldiçoou, os muros caíram, mas a casa de Raabe ficou lá. E esse Bartimeu estava morando na casa de Raabe. Olha aqui, informação gigantesca que ninguém sabe, pessoal, ainda no Brasil. Essa informação é de primeira mão para você, entendeu? Porque os livros antigos já têm essa história, mas aqui no Brasil as pessoas não conhecem essa história. Então, quando a Bíblia fala que Bartimeu estava à beira do caminho, ele estava em uma encruzilhada, entendeu? Ele estava em uma encruzilhada, ali pedindo esmola. E ele morava ali na casa de Raabe. Olha que importante, pessoal. E então, pessoal, quando Jesus estava passando ali, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isto é muito importante, porque a palavra misericórdia ou a palavra compaixão significa madre, seio, mama. Então, quando Bartimeu dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão ou tenha misericórdia de mim, ele estava dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi, eu quero ser o seu filho. Me considere como alguém que saiu da sua madre. Eu quero tomar leite. Pessoal, olha que importante. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, eu quero leite. Eu sou uma criança, eu sou dependente, eu não sei andar. Eu quero ser o seu filho.
me assume, eu preciso ter uma identidade. Então, meu amigo, dentro dessa palavra misericórdia, tem 7 significados. Esse detalhe eu vou deixar também em meus livros, tá bom? Mas tem 7 significados para a palavra compaixão. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, seja meu pai. Eu quero ser seu filho, me adote. Olha que legal, pessoal. E a história diz que Bartimeu deu 12 gritos, representando as 12 tribos de Israel. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi? Então, pessoal, o primeiro detalhe é o seguinte: quando Bartimeu disse Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava dizendo que Jesus era um metafísico, ou seja, 100% homem e 100% Deus. Porque Davi, lá no Antigo Testamento, nasceu de 7 meses. Todo mundo conhece a história, não é verdade? Davi nasceu no 7º mês de gestação. Então Davi nasceu prematuramente. E segundo a história, a mãe de Davi, chamada Naás, e o pai de Davi, chamado Jessé, oraram a Deus e Deus colocou um coração perfeito em Davi. Por isso que a Bíblia chama de Davi um homem que teve o segundo coração. O primeiro era humano. E o segundo coração de Davi foi o coração que Deus colocou em Davi. Por isso que Davi é chamado um homem que tinha segundo coração de Deus. Por isso que Jesus parou para Bartimeu. Leia a Bíblia que fala, e Jesus parou. Para quem? Para Bartimeu. Porque Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi. Ele dizia, Jesus, filho de Davi, tu tem 2 corações, tu tem 2 personalidades. Assim como Davi tinha 2 corações, tu tem 2 personalidades. Aí Jesus parou para Bartimeu, meu irmão. Entendeu? Isso é muito forte. Então, pessoal, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é o seguinte. Quando Bartimeu falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Bartimeu estava dizendo, Jesus, tu tem direito ao trono de Israel. Tu é filho de Davi. E Deus tem uma promessa com Davi, que a descendência de Davi tomaria o trono de Israel, governaria o estado, o país, o mundo. Bartimeu estava dizendo, olha Jesus, Isaías, o profeta messiânico, falou sobre você. Você vai governar Israel. Aí o povo ficava louco e dizia, cala a boca, Bartimeu, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que Jesus parou, porque Bartimeu estava dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, tu é o rei de Israel. O trono de Israel não é de Herodes, não é de Pilatos. Você chegou para governar. Aí, meu irmão, Jesus parou, porque Bartimeu estava dando honra para Jesus. Então, pessoal, eu encontrei, na verdade, 70 detalhes sobre por que Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi. Então, eu tenho 70 detalhes. 70 detalhes, 70 respostas. Não dá para falar tudo aqui, tá bom? Mas, quando Bartimeu chamou Jesus filho de Davi, o terceiro tópico, vai dizer aqui que Bartimeu estava fazendo uma referência às unções de Davi, porque Davi tinha 3 unções, rei, sacerdote e profeta. Todo mundo sabe que Davi era rei, era sacerdote e profeta, porque Davi reinou Israel, então ele era rei. Era sacerdote também, porque Davi dançava com as roupas sacerdotais. Até Mical, filha de Saul, criticou da janela, porque Davi estava entre os sacerdotes, e Davi comia pão da propiciação. Pessoal, porque a mãe de Davi era da tribo de Levi. A mãe de Davi era uma levita. Entendeu? Então Davi tinha sangue sacerdotal. Entendeu? Então,
Quando Bartimeu falou, Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava dizendo, Jesus, Davi tinha 3 unções, era rei, sacerdote e profeta. E tu, Jesus, também é rei, sacerdote e profeta. Isso é muito forte, meu irmão. Esses detalhes aqui é para dar rajadas de línguas em um culto pentecostal. Entendeu? Davi tinha 3 unções. 3 unções. Rei, sacerdote e profeta. Jesus também tinha 3 unções. Rei, sacerdote e profeta. Entendeu? Leia a Bíblia que você vai encontrar todas as referências em meus materiais que eu elaborei nos 3 livros, né? E agora eu estou elaborando o 4º livro também. Eu estou deixando todos esses detalhes minuciosamente para não ter nenhuma complicação na interpretação do texto bíblico, entendeu? Então vou deixar tudo para você minuciosamente, detalhadamente. Então quando Bartimeu dizia, Jesus, filho de Davi, ele estava apresentando 70 qualificações. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. São 70 qualificações que Bartimeu está trazendo. Aqui não dá para falar tudo. Mas ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Bartimeu estava comparando Jesus a Davi. Porque Davi era filho de Jessé. E Jesus era filho de José. Entendeu? A mãe de Davi se chamava Naás, que era uma levita. E Maria, mãe de Jesus, era também da tribo de Levi. Todo mundo sabe que Maria, mãe de Jesus, era levita. É por isso que Jesus é sacerdote. Entendeu? É por isso que nós, cristãos, que temos o sangue de Jesus, através da graça, somos sacerdotes. O que a Bíblia fala? Vós sois o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Então você que está me assistindo e está na graça de Jesus, você é sacerdote. Porque você é filho de Jesus pela promessa. Então quando você é filho de Jesus, Jesus é sacerdote. Também você é sacerdote. E por que Jesus é sacerdote? Porque Maria era uma levita. Maria era tipo de uma sacerdotisa. Por isso que Jesus era sacerdote. E tem provas bíblicas para isso? É claro que tem. Porque Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel. E Isabel era da tribo de Levi. Entendeu? Lá em Israel, as mulheres não podiam ser consagradas a sacerdotisas. Lá em Israel não pode. Mas Maria, mãe de Jesus, era da tribo sacerdotal. A mãe de Davi, Naás, também era da tribo sacerdotal. É por isso que Bartimeu está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava dizendo, olha Jesus, a mãe de Davi era levita, Naás. A mãe de Jesus também era levita, Maria. Todo mundo sabe disso. Aliás, preste atenção, olhe para mim, por favor. João Batista é filho do sacerdote Zacarias. Entendeu? João Batista é filho do sacerdote Zacarias. E João Batista é primo de Jesus. Jesus tem sangue sacerdotal. Isso é bíblico. Entendeu? Isso é bíblico. Muitas pessoas não concordam, muitas pessoas não falam, mas o que está na Bíblia precisa ser dito. Entendeu? Então, pessoal, olha mais um detalhe importante aqui. Quando Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo, Jesus, filho de Davi, tu és bondoso como Davi. Porque quando Davi invadiu Jerusalém, Davi não matou os cegos e os aleijados. Isso é bíblico, tá bom? E Davi também tomou conta de Mefibosete. Você conhece a história de Mefibosete na Bíblia? Que era um aleijado, filho de Jonatas. Mefibosete, que comia à mesa com Davi, era aleijado. Então, quando Bartimeu dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo, Jesus, assim como Davi cuidou de Mefibosete, cuida de mim. Assim como Mefibosete era aleijado, eu também sou cego. Então, assim como Mefibosete comia na mesa de Davi, Jesus, eu quero comer em sua mesa. Eu quero comer em sua mesa.
Isso aqui é legal, pessoal, porque a Bíblia diz que Jesus parou para Bartimeu. Jesus parou para Bartimeu, para curar, porque Bartimeu dizia: Jesus, filho de Davi, tu és bondoso. Davi cuidava de Mefibosete e você vai cuidar de mim. Aí, pode observar na Bíblia, em Lucas 18, que Jesus curou as vistas de Bartimeu e depois Jesus levou Bartimeu para a casa de Zaqueu. Por quê? Bartimeu foi comer à mesa com Jesus e Zaqueu. Entendeu? Então, meu amigo, ele estava pedindo uma mesa. Jesus, filho de Davi, assim como tu cuidou de Mefibosete, cuida de mim. Assim como Mefibosete comia na mesa de Davi, Jesus, eu também quero comer em sua mesa. Aí Jesus falou: legal, parou, curou a vista dele e levou ele para a casa de Zaqueu. Bartimeu jantou na casa de Zaqueu. A melhor comida do mundo, muito boa comida, foi legal, tá bom? Então, pessoal, e aqui vai surgir vários detalhes, né? Tanto Davi como Jesus nasceu em Belém. Tanto Davi como Jesus lidaram com ovelhas. Davi cuidava de ovelhas e Jesus nasceu na estribaria das ovelhas, entendeu? Então, quando Bartimeu dizia: Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava dizendo: Jesus, assim como Davi cuidava de ovelhas, nasceu na estribaria, onde as ovelhas da cria, entendeu? Assim como Davi cuidava das ovelhas, cuida de mim. Eu sou uma ovelha cega, à beira do caminho. Isso é muito forte, meu irmão. É outro ponto que dá uma rajada de línguas estranhas, não é verdade? Para quem é crente pentecostal. Porque tem muita gente que não acredita mais no poder de Deus, não fala mais em línguas estranhas. Outro detalhe, pessoal, é o seguinte: quando Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo: Davi fez centenas de salmos e provérbios, né? E Jesus fez várias parábolas, porque tem uma associação. Davi tocava harpa, Jesus também cantava e tocava, porque Jesus era da tribo de Levi, e todos os levitas tocavam instrumento. É por isso que na última ceia, a Bíblia diz que Jesus louvou a Deus com um cântico. Olha que legal, pessoal. Jesus tocava instrumento, você sabia disso? Porque Jesus era pedreiro, era carpinteiro, então Jesus fazia harpa, e etc, etc. Então Jesus aprendeu a tocar harpa. Então Bartimeu associou Jesus a Davi. Jesus, filho de Davi, né? Porque Davi tocava harpa e Jesus também tocava os instrumentos. Por isso que na última ceia, Jesus tocou instrumento. Jesus louvou a Deus com o Salmo 23. Entendeu? Segundo a história, Jesus, na última Santa Ceia, louvou a Deus tocando a harpa, cantando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus dedilhou a harpa. Tá entendendo? Davi matou o gigante Golias. O gigante Golias era uma anomalia. Davi venceu o gigante Golias. E Jesus venceu o gigante, diabo. Davi arrancou a cabeça de Golias. E Jesus foi crucificado em cima da cabeça Gólgota, né? Da cabeça cabeluda. Aquela cabeça do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, ali é o símbolo da cabeça do diabo. Aquela cruz de Jesus era uma espada. Era uma espada. A cruz de Jesus era uma espada enfiada ou colocada na cabeça do gigante. Assim como Davi matou o gigante e arrancou a cabeça, Jesus também venceu o diabo e enfiou a cruz na cabeça do diabo. Por isso que houve um terremoto e acabou com tudo. Destronou a cabeça do diabo. Jesus venceu o diabo literalmente. Tá bom? A cruz de Jesus era a espada de Deus que destruiu a cabeça do diabo. Então, meus amigos e minhas amigas, obviamente, neste momento, você está perguntando: Pastor Matusalém, onde eu posso encontrar todas essas informações? Então, meu amigo e minha amiga, em meus livros, eu estou deixando pérolas sobre pérolas, detalhes sobre detalhes, né? São assuntos que ninguém nunca falou aqui no Brasil. Nunca falou, entendeu? É assunto de primeira mão. E eu já fiz esses 3 livros, que são aqui
o livro do Gênesis, a revelação completa, com 715 páginas. É um livro especial para doutores e doutorados, grandes e pequenos, mestres e alunos, tá bom? Esse livro aqui traz 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano, detalhes que ninguém nunca ouviu falar no Brasil. Esse foi o primeiro livro que eu lancei. É para professores profundos, tá bom? Aí tem o segundo livro, que é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Esse livro tem 720 páginas. 720. É um livro elaborado para pregadores e pregadoras da palavra de Deus, para ministros. Por quê? Porque, pessoal, nesse livro aqui já tem sermões e detalhes para formalizar palestras, entendeu? Então é um livro preparadíssimo para você que quer pregar aquilo que ninguém nunca pregou no Brasil. Detalhes que a maioria dos estudiosos ainda nem pensaram, nem sonharam em falar. Está aqui, nesse livro, tá bom? Com 720 páginas. Foi o segundo. E o terceiro livro, pessoal, é este livro daqui, tá bom? É o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Meu amigo, esse é o livro, A Olaria de Obreiros. É com este livro aqui que o obreiro vai para a casa do oleiro. Vai aprender de verdade, tá bom? Eu trago detalhes sobre os 32 dons ministeriais eclesiásticos, tá bom? 32 cargos ministeriais, começando como membros, cooperadores, obreiros, porteiros, diáconos, diaconisas, entendeu? Aí vem o presbítero, o ancião, o bispo, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o doutor em teologia. Então eu vou trazer aqui, pessoal, detalhes importantíssimos. Esse terceiro livro contém 514 páginas. Não tem livro igual no Brasil. Eu falo e bato o martelo, porque eu fiz esse livro trazendo detalhes dos originais mais preciosos do mundo. Tá bom? Então aqui, meu amigo, tem pérolas, tem coisas boas para você. E eu agora, pessoal, estou elaborando o quarto livro. O quarto livro eu já estou elaborando para lançar neste ano de 2022. O nome do quarto livro é O Livro de Ouro do Pregador Absoluto, A Glória do Conhecimento. Livro de Ouro do Pregador Absoluto, A Glória do Conhecimento. Tá bom? Então, olha para mim, por favor. Compre agora os 3 livros que já estão prontos. Os 3 já estão prontos. Compre agora. Olha o número aqui. Compre agora. Ligue para comprar agora, na promoção. Ou entre lá no Mercado Livre e compre parcelado até em 12 vezes. Comigo é na promoção. No Mercado Livre é parcelado em 12 vezes. Compre, porque, meu amigo, você vai adquirir detalhes que a maioria dos estudiosos nem sonharam em falar nos púlpitos das igrejas ou nas faculdades teológicas. Entendeu? Então compre aqui já os 3, tá bom? Eu quero agradecer por você assistir esse vídeo até neste momento. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo?
Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.